Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula de história pro Vinícius, né? Uma aula de história do ensino médio, tá? Hoje é uma aula do terceiro ano do ensino médio, o tema é República Velha no Brasil. E aí eu coloquei uma frase para vocês. Mudamos o Brasil ou mudamos do Brasil? Essa frase tem a ver com o nosso projeto desse trimestre, tá? Sobre a visão que as pessoas têm, que nós aqui no Brasil temos que ter a respeito do que acontece no nosso cenário atual do Brasil, beleza? Vamos lá. República Velha é chamada assim porque foi a primeira instauração da República no Brasil. O Brasil até 1889, por mais que tenha sido tornado independente lá em 1822, continuou com uma monarquia. Continuou com o primeiro império, com o primeiro imperador, Dom Pedro I, passou para a regência e depois para o chamado segundo império, ou o Império de Dom Pedro II, que caiu em 1889, com o golpe que foi travado por militares e membros da elite brasileira, tá? Por isso que tem esse nome de República Velha. Vocês estão vendo aí alguns símbolos nessa bandeira nacional, essa segunda bandeira que o Brasil teve? Estão vendo o símbolo do café, esse senhor aqui no centro, Getúlio Dornelles Vargas. Vamos falar bastante desse senhor porque ele faz parte e é muito importante no cenário político do Brasil, tá? Bandeiras. Vocês estão vendo essas bandeiras aí? A primeira bandeira é a bandeira do Império do Brasil. Ela foi criada no início do século XIX, por volta de 1824, e a última bandeira, que é a bandeira que tem o tema, Ordem e Progresso. Essa bandeirinha do meio aí, não, ela não está errada não, tá? Ela não é a bandeira dos Estados Unidos, ela é a bandeira do Brasil quando se tornou república. As estrelas, as listas, isso mesmo. Foi uma forma do Brasil criar o seu processo de república do berço, aquela república inicial, né? Por isso que o nome do Brasil era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Depois passamos para a República Federativa do Brasil, com o tema Ordem e Progresso, que é um tema positivista. Nós vimos lá em Sociologia com Auguste Comte, que é considerado o pai da Sociologia Mundial. República Velha, ela é dividida em 3 períodos específicos. Governo provisório, tá? Que fala a respeito do início de todo o processo republicano, do engatinhamento, né? Aquela coisa de o Brasil ainda é iniciante no setor em relação à política, como é que os políticos iam se comportar, tendo em suas mãos o poder que antes era de um imperador. República da Espada, chamada assim porque foi liderada por generais, por oficiais de alta patente, né? No caso, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, ou seja, membros da alta cúpula do Exército Brasileiro, membros esses que ajudaram na queda de Dom Pedro II. E o período oligárquico, ou República Oligárquica, é o período onde os fazendeiros, principalmente de café, os barões do café e criadores de gado, a história da política do café com leite, que nós vamos falar bastante a respeito disso, tá? Então, essas elites, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, esses membros foram muito importantes para consolidar a República Oligárquica, que por incrível que pareça, se vocês separarem bastante, tá? Ainda fazem parte dos cenários da atual política, né? Pessoas muito poderosas no Nordeste, no Norte, no Sul e Sudeste no Brasil. Elites oligárquicas e seus interesses. Tá? Quais eram? Por que essas imagens estão fazendo essa alusão, professor? O que tem a ver essa imagem com essas elites? A primeira imagem mostra ali uma pessoa, um corpo de uma pessoa e com a cabeça, seria de um animal com um equino, ou um jumento, um jegue, ou até mesmo um cavalo. Isso é o termo que era usado para curral eleitoral, onde as pessoas eram manipuladas, as pessoas não tinham o direito de escolha. Vocês reparam que está parecendo uma correia assim, uma coleira, né, com uma corrente, para a pessoa ser condicionada a votar naquilo que aquele senhor, que está bem vestido, com o chapéu, está querendo que vote. Então existia um condicionamento, as pessoas não tinham a liberdade. Então nós usamos 3 termos muito importantes para esse período: mandonismo, coronelismo e o clientelismo. Por quê? Tem muito a ver com a falta de liberdade do povo e aquela toda opressão que era causada principalmente pelos donos de terras, membros da elite agrária brasileira, principalmente. O termo que está aqui embaixo, a bestialização do povo brasileiro. É isso mesmo, bestialização. O termo bestializar significa de não ter conhecimento, de não entender, não saber, não poder participar. Lembrando que essa imagem ao lado, ela também faz uma alusão de que quem está no poder justamente pessoas que são relacionadas a uma elite ou uma camada da sociedade representada pela elite. Estão vendo um trono ali ao fundo, aquele trono seria a pessoa que está momentaneamente no poder, no caso seria um presidente
ou uma pessoa, um chefe de Estado, tá? Então, o povo mesmo não tinha participação política, não podia criar um partido político, não podia sequer escolher o seu candidato, isso mesmo. Às vezes, eles tinham que votar naqueles candidatos que os chefes, que as pessoas da elite brasileira, os homens que mandavam nas regiões, é que indicavam. Isso é muito importante, porque a gente vai falar sobre o voto do cabresto um pouco lá na frente. Presidentes da República. Vocês estão vendo aí 13 presidentes, né? Professor, 13 presidentes não é muita coisa? Sim, nem todos eles conseguiram completar o seu período como presidente. Muitas manipulações, muitas conspirações. Hoje nós falamos muito a respeito de direita, centro e esquerda. Naquela época existia isso de uma outra forma. Que forma era essa? Interesses. Interesses sociais, interesses políticos e principalmente interesses econômicos. Por quê? Eles eram membros de uma elite extremamente importante, uma elite rica que queria e deveria e tinham necessidade de estar no poder, porque sabiam que se o dia que perdessem esse poder, perderiam também financeiramente, perderiam também sua posição e sua importância social. Então as raízes dos nossos políticos não são raízes que nós podemos dizer que são raízes tão positivas, porque esses interesses, essa troca de favores, já é uma coisa muito antiga no nosso cenário político. Aí vocês podem perguntar, professor, as pessoas não reagiam, não existia uma camada social que pudesse reagir, que pudesse se manifestar? Sim, existiram alguns movimentos, e eu cito alguns deles aqui. Guerra de Canudos, liderado pelo Antônio Conselheiro. Revolta da Armada, revolta da Vacina, revolta da Chibata, Guerra do Contestado, revolta do Forte de Copacabana, revolta paulista de 24 e Coluna Preste. Só para vocês entenderem um pouco sobre quais as características dessas revoltas. Primeiro, exigiam melhores condições de vida, porque a sociedade brasileira vivia uma miséria muito grande. Segundo, as pessoas não eram comunicadas, as pessoas não eram instruídas, elas não tinham conhecimento do que acontecia no cenário político. Por isso que algumas das revoltas, como a da Vacina, por exemplo, ela foi de um cunho extremamente importante. Hoje falamos da revacina do Covid-19. Hoje, se formos tomar a vacina, sabemos o porquê vamos tomar uma vacina. Mas naquela época as pessoas não eram instruídas. Existia uma obrigatoriedade da vacinação. E o povo, muitas vezes, não entendia que era obrigatoriedade e acabava se revoltando, com medo, porque sempre tem aquele que vai falar assim, essa vacina é para matar pobre. Imagina a comoção, imagina o medo do povo, né? Então hoje nós temos uma condição muito melhor de levantar dados, né? As fake news naquela época não eram chamadas assim, mas as mentiras, as notícias falsas, nossa, isso aí acabava fazendo parte do cenário político assim, e era uma forma de ganhar as eleições, tá? E aí a gente começa a entender o porquê a gente trabalha esse contexto político sobre a República Velha no Brasil, tá? Quando eu uso a frase mudamos o Brasil ou mudamos do Brasil, eu coloquei um mapa conceitual para vocês entenderem melhor aí, tá? Então o eixo principal, a República Velha, mas olha o entorno, tá? Quando se fala de como eram as eleições, qual o objetivo dos movimentos, que membros da elite, que membros da sociedade participavam desse processo político. Então nós vamos nos desencadear desse trimestre, trabalhar em relação a isso, entender por que nossa política, os políticos e a nossa política hoje está dessa forma, tá? Vamos fazer uma comparação com o que acontece no mundo, o que acontece aqui e por quê, qual é o papel, de quem é o papel de mudar essa história. Gente, brigadão, mais uma aula de história, professor Vinícius.